Bem-vindos ao Professor, você só dá aula, eu sou o João. Eu sou o Paulo e hoje nós vamos apresentar também o nosso outro membro do canal, que é o professor Diego Shiba. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele e o que nós vamos discutir hoje no nosso capítulo aí, segundo capítulo do nosso professor, você só dá aula. Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Diego Shiba, eu sou farmacêutico também, fiz mestrado e doutorado na área de ciências farmacêuticas. Antes disso, eu resolvi fazer um estágio na indústria, conhecer um pouquinho o mercado de trabalho, e depois eu voltei para a área acadêmica. E desde 2019, não faz muito tempo, que eu comecei a dar aula. E hoje, no nosso vídeo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o isolamento social e também a digitalização do ensino. Então, eu vou pedir primeiramente para o professor Paulo para ele falar um pouquinho da importância do isolamento social e depois o professor João também pode complementar a fala. Bom, o isolamento social, vocês devem ter acompanhado aí, vocês têm acompanhado na mídia, vocês devem ter visto nas redes sociais também, tem bastante ênfase aí, prós, contras, etc. A questão do isolamento social é a essencialidade aí, né, de não ter esse contato direto entre pessoas. Por quê? Nós fizemos um quadro aí de pandemia. O que isso significa? Essa palavra pandemia. Pan quer dizer mundo, muita coisa. Endemia é população. Então, é uma propagação no meio da massa, do povo. E aí esse vírus veio por conta disso, dessa propagação em massa aí, tá? E aí o isolamento social se faz necessário exatamente por conta disso, para evitar que haja uma propagação, uma velocidade de propagação muito rápida, né, desse vírus. Então, a gente tem essa necessidade aí de ficar afastado, né? Não é fácil porque nós somos mamíferos e somos ligados muito com esse contato social. Nós somos seres sociáveis, né? A grande maioria aí, tá? Mesmo aquelas pessoas que gostam de ficar em isolamento, né, naturalmente, elas também sentem essa necessidade de ter aí um contato social. Então isso é talvez o que seja mais agravante aí. Aí o professor João vai poder falar um pouquinho também dessa dificuldade de se manter em isolamento, né? Então, complementando a fala do professor Paulo e a pergunta do professor Shiba, o isolamento social é necessário realmente por causa de não deixar acontecer essa disseminação do vírus, né? O qual sabemos que é um vírus altamente disseminativo, ele se espalha de uma maneira muito fácil. E o que o isolamento social ele pode trazer para a gente? Ele pode trazer para a gente um contato, pensando num benefício do isolamento social, né, qual foi a pergunta do professor Shiba, é da gente ter um contato maior com nossos entes familiares, da gente passar a conhecer mais a rotina da nossa casa. Porque nós, professores, ou o mundo hoje em dia, ele é um mundo que usa basicamente a casa só para dormir, tirando as pessoas que já têm um trabalho home office. E então esse contato, a gente perdeu um contato social, mas ganhamos um contato familiar muito grande. E isso, psicologicamente falando, é algo bom. Porém, temos o contra, né? A falta do convívio social faz com que tenhamos alguns processos psicológicos afetados em relação a essa falta de convívio social. Mas, com isso também, conseguimos abraçar o nosso ambiente familiar, abraçar a nossa casa, tivemos a oportunidade de fazer coisas que gostamos, como no meu caso, eu pude me dedicar aos meus hobbies, assim como eu imagino que o professor Paulo também. Então, esse é o lado benéfico do isolamento social. Professor Shiba? Bom, muito obrigado, então, sobre a explicação, né, muito bem feita de vocês. E como o nosso canal ele fala bastante sobre o que a gente faz fora da sala de aula, mas nesse momento é bom a gente contextualizar um pouquinho, porque a gente foi pego na surpresa, né? Essa mudança do ensino presencial para o ensino digital, para o ensino remoto, nos pegou de surpresa, né? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também sobre a experiência de vocês, né? O que mudou, o que foi mais
o que vocês já tinham de conhecimento sobre essa parte, o que vocês tiveram que adaptar e aprender, né? Então, pode começar com o Paulo de novo, com o professor Paulo. Bom, o que aconteceu, né? No nosso caso, a instituição que nós temos prestando contas, nós tivemos que fazer uma grande adaptação aí em curtíssimo espaço de tempo. Então, nós tivemos que adequar aí as condições de sala de aula para um ambiente completamente oposto àquilo que é a proposta pedagógica, né, inicial, que é o ensino presencial. Então, para tentar manter o mínimo de qualidade aí e de coerência, né, nós tivemos um esforço aí homérico. Eu acredito que todos os professores aí que tiveram essa necessidade de fazer essa transmissão, tá, do ensino para a parte digital, teve esse esforço. Então, é importante que os alunos saibam o tamanho do esforço que nós tivemos. Porque, assim, o que é muito comum? São críticas. É normal, natural que hajam críticas. Porque a gente contratou um serviço de uma forma e agora foi de outra. Mas não foi porque todo mundo quis. Foi uma necessidade. Então, houve essa necessidade de mudar. Então, assim, nós também tivemos que nos adaptar de forma muito brusca, tá? E aí tivemos muitas dificuldades, né? E o esforço nosso também para usar essa plataforma digital para ministrar aí uma aula é muito grande, tá? Porque a gente fala mais, a gente pensa mais para falar, a gente tem que trabalhar muito mais aí a estrutura do que você vai passar, porque você não tem o feedback direto do aluno, você não consegue olhar no rosto das pessoas, você não consegue ter o feeling, né, que normalmente o professor tem em sala de aula, de controlar a turma, de segurar, de aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, né? Então isso é muito difícil. Porque a gente chega lá e... é um ambiente digital. Você compartilha a tela lá e começa... E vai falando, vai vindo, é muita informação, tal, e você não tem um feedback. Então isso é complicado. Para a gente que está ali, está acostumado a ver a cara do aluno, de sentir ali o aluno, na hora mesmo, ele já levanta a mão, ô professor, não entendi, de repetir. É mais fácil presencial. É muito mais fácil. Então, esse esforço aí era muito cansativo. Então, o esforço mental para nós professores foi muito grande nessa questão aí dessa pandemia. Então, isso daí, assim, foi muito estressante nesse sentido, né? Que nós tivemos que fazer essa adaptação e não foi uma adaptação planejada, nós não tivemos um treinamento. A gente falou, vamos fazer essa semana aqui, vocês vão treinar, mês que vem vocês vão ter um mês inteiro para treinar as plataformas, para praticar aí as aulas que vocês vão mostrar, tal. Não teve. Falou assim, semana que vem já começa a aula digital, a gente não tem o que fazer, a gente tem que salvar o semestre, garantir o ano para os alunos não perderem as informações, não perder a formação que eles têm que ter. Então a gente correu. Nós tivemos que correr, fizemos aí o que tinha que ser feito, assim, com o maior amor e carinho possível, dentro das condições que nos limitavam, né? E no meu caso, além de ser professor, né, como eu já falei no nosso primeiro vídeo aqui no canal, eu também sou aluno do curso de psicologia. Então, eu sou professor, né, nos cursos de farmácia, estética e psicologia. Então, eu flutuei em cima de 3 cursos diferentes e, além de tudo, eu tive que me adequar como aluno também. Então, vamos falar um pouquinho da adequação, né? Só concluindo a fala do professor Paulo como professor. Flutuando em 3 cursos diferentes, eu tive que praticamente flutuar em 3 plataformas diferentes, né? Tivemos a plataforma Zoom para as aulas virtuais, para as aulas online, os encontros online, né? Os encontros ao vivo diretamente. Tivemos a parte de gravação, então, qual usamos o Google Classroom. E, além de tudo, além dessa parte, eu tive mais a parte do Microsoft Forms, né? Que é uma outra plataforma usada para essa parte de aulas virtuais. E a minha adequação como aluno, como que foi? Para os alunos, para os professores não foi fácil e para os alunos também não foi fácil. Pensem, de uma hora para outra você perder toda aquela rotina de acordar,
tem o processo do transporte, o processo da interação com seus amigos, o processo principal de todos, a interação com o professor, a interação com nós, o sofrimento que a gente tinha de não saber se estávamos entregando realmente aquilo que queríamos para os alunos. Isso era um fator que mais pesava, porque a gente não estava vendo totalmente. Alguns alunos até ligavam as câmeras, mas a ampla maioria não. Então a gente não tinha aquele feeling, aquele feedback de que, que o aluno estava entendendo realmente aquilo que a gente queria passar. A gente não estava olhando olho no olho. E isso é um fato muito importante quando estamos dentro de uma sala de aula. Você ter esse contato visual com o aluno e ver. Eu, como aluno, eu senti muito isso, porque eu via os meus professores me dando aula e eu via o quanto eles estavam se esforçando e não sabendo se eles estavam atingindo ou não o aluno com aquele conteúdo. Então, tirando o aprendizado virtual que tivemos, né, de uma hora para outra, questão de semana, tivemos que aprender a mexer em 3, 4 plataformas diferentes, a gente perder esse contato, essa interação muito forte com os alunos, eu acho que foi o que mais pegou, professor Shiba. Eu concordo com vocês, assim, na minha experiência, né, eu acho que para mim o que foi muito difícil foi essa questão da desenvoltura em frente às câmeras. Eu até hoje é uma coisa que eu brigo bastante com isso, mas que fora tudo isso que vocês já falaram, lógico, né, é uma coisa que eu demorava muito para conseguir gravar uma aula e ficar do jeito que eu gostaria, né? Do jeito que eu acharia que o aluno estaria entendendo da melhor forma possível. Então, isso para mim foi o mais difícil. E só para a gente continuar batendo esse papo, né? A gente já falou de como foi a nossa experiência dentro da aula, né? Mas a pandemia também possibilitou a gente a desenvolver talvez novos hobbies, a ter mais tempo, como o professor João falou, com a família. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês têm feito fora a aula, né, durante a pandemia? Posso eu? Pode começar, professor Paulo. Não, fica tranquilo. O que aconteceu, né? Nessa pandemia aí, a gente discutiu aí essa digitalização, né? Foi importante o professor João citar as plataformas que foram trabalhadas, tá? Inclusive, esse vídeo está sendo feito no distanciamento, né? Nós estamos os três em isolamento, por isso que nós estamos juntos e sem máscara, né? Que fique muito claro aí, tá? E nós estamos usando uma dessas ferramentas que nós aprendemos a trabalhar, que é o Zoom. Então, também usamos aí as plataformas, o Google Classroom, foi muito útil, né? Na verdade, é uma sala de aula virtual, tá? E teve aí outras ferramentas de trabalho, além de adequar aí PowerPoint, ferramentas de edição de vídeo, né? Para quando a gente fizesse a videoaula aí, para disponibilizar o material para os alunos, e quando a gente apresentava essa disciplina, esse material ao vivo, também a gente tinha aí alguns truques aí na manga. Então foi assim, intensivão aí de pacote Office, pacote internet e ferramentas aí, né, de trabalho, de reuniões, né? E é uma coisa que está crescendo, tá? Como eu falei, isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Um dos meus hobbies aí é consumir tecnologia, né? E não consumir somente no comprar, mas aprender sobre novas tecnologias. E aí eu vi que o Google Meet, né, tem evoluído muito dentro dessa plataforma, e que a Microsoft está desenvolvendo aí uma coisa aí juntamente com o Facebook para bater de frente com o Zoom também. Então vem aí muito mais novidades aí nesse mercado de meeting virtual. Tá? Então a gente está aí num processo, né, de adaptação, porque feliz ou infelizmente, esse processo aí de isolamento, essa pandemia veio para ficar. Não é algo que vai embora e vai voltar à normalidade, né? A gente tem que cair na real que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Nós nunca mais vamos olhar as pessoas da mesma forma. A gente não vai ter a mesma coragem de ficar abraçando as pessoas, beijando as pessoas como nós fazíamos antigamente. E nisso vai sensibilizar aí as pessoas, né, em alguns pontos. Tá? E aí, meus hobbies, né, além dessa leitura, né, desse consumo de tecnologia, eu tenho tocado violão, que eu gosto de tocar, né, não sou profissional, como eu já disse, mas a gente faz um barulhinho aí.
E eu fico a maior parte do tempo, digo 90%, com a minha filha, né? Então, assim, 90% do meu tempo é brincando, eu não faço muito mais coisas, né? Então é mais quando a gente dá um espaço, eu toco um violãozinho, agora eu toco um ukulele também, eu faço um barulhinho aí. Alguns joguinhos de celular, que a gente não é de ferro, tá? Sempre gostei de videogame, né? Nunca fui um consumidor ávido de jogos, mas sempre tive aí, né, uma quedinha aí por jogos. Então, ultimamente, os únicos jogos que eu jogo é Cavaleiros do Zodíaco aí no celular. Eu recomendo, é muito bom. E o Pro Evolution Soccer, que é um jogo que vem me acompanhando desde 1998, que eu jogava com meus amigos de PlayStation. Então, assim, no geral é isso, né? E leio alguns livros. Finalmente eu consegui ler um livro aí que eu gosto muito de leitura de fantasia, né? Desde Harry Potter até Senhor dos Anéis, eu gosto de tudo que é coisa fantástica, porque é exatamente essa a minha intenção quando eu leio um livro, fugir completamente da realidade. E aí tô conseguindo ler aí, graças à minha amiga Aline Arroio aí, que emprestou a coleção para mim. Eu tô lendo aí o Eragon, muito bom. Vamos lá, professor João, o que você tem feito aí? Puxando a deixa do professor Paulo em brincar com a filha dele, é aquilo que eu falei para vocês, conseguimos ter uma maior interação com nossos familiares, né? Eu moro com a minha namorada, né? Então a gente já está junto, já tem 2 anos e meio e morando junto há 1 ano e meio. E nesses 6 meses, né? 4, 5 meses que estamos aí vivendo esse processo, foi onde eu passei a conhecer muito mais toda a rotina que ela tem na vida dela, me inteirar muito mais. E foi onde também eu pude voltar, né, com esse processo de leitura, né? Eu tenho muitos jogos de tabuleiro e alguns deles são baseados em livros. Então eu pude ler um livro muito legal que fala da era da escravidão, da parte dos capoeiristas, que chama Kisama. É um livro muito bom. Eu não me recordo agora o nome do autor dele, é um autor nacional, mas é um livro muito bom. Fala do auge da escravidão, né? Princesa Isabel, Zé de Alencar, esse pessoal aí. Então, tenho tanto o jogo de tabuleiro quanto o livro, que eu recomendo muito para vocês. Também pude ler, né, livros da franquia Resident Evil, né, o qual é uma franquia de jogos de videogame, o qual eu gosto muito, tanto é que já está até aqui do ladinho. Eu aproveitei muito esse brinquedinho aqui, que é o meu Nintendo Switch, né? E como eu falei para vocês, que além do Nintendo Switch, eu tenho alguns outros videogames, né? Tem até um outro aqui do lado, que é o meu PS Vita. Então eu pude me dedicar bastante a essas coisas que eu gosto. Fazia muito tempo que eu não zerava um jogo de videogame. E durante essa pandemia, eu consegui zerar aí pelo menos uns 5 ou 6 jogos, facilmente falando para vocês. E fora o meu outro hobby, né? Que eu tenho vários jogos. Eu já falei para vocês que eu tenho uma coleção de mais de 50 jogos de tabuleiro. Então eu pude me dedicar muito a esse hobby que eu gosto muito. Para quem me conhece de longa data sabe até que eu tenho outros 2 canaizinhos no YouTube, né? Um de videogame e um de jogos de tabuleiro. Então essa dedicação aos nossos hobbies para nossa saúde mental foi muito importante. É o que nos faz sobreviver a esse isolamento social, certo? Professor Shiba, e você, Shiba? Bom, para falar a verdade, eu fui muito preguiçoso nessa pandemia quanto aos hobbies, né? Porque eu me dedicava bastante às aulas e também, fora isso, eu faço o pós-doutorado, então eu também dividi um pouco meu tempo ali. E aí, nas horas vagas, o que eu fiz? Eu deitava e assistia a série. Muita série, assim. Eu aproveitei, pus algumas séries antigas que todo mundo falava bem e eu não tinha oportunidade de assistir. Eu comecei a assistir essas séries, então, como por exemplo, a La Casa de Papel. Eu não tinha assistido até o momento. Aí eu comecei para ver porque todo mundo falava. Ainda não terminei, gostei do começo, mas ainda não terminei. Então... E eu queria voltar a ler também, inclusive depois vou pedir dicas aí para o professor Paulo sobre livros de aventura, que é uma coisa que faz muito tempo que eu não leio, mas é o que eu gosto. Inclusive a gente pode pensar até em fazer um vídeo sobre isso, algumas indicações
fora, Com certeza. né? Com certeza. Então, Porque aqui a gente já mostrou que a gente tem um gosto por leituras até um pouquinho diferentes. Então acho que isso ficaria um vídeo bem legal, Shiba. mas é isso. Foi isso que eu fiz que eu estou fazendo durante a minha pandemia, nada demais. Agora, que a gente está num período de férias, né? Tentar pôr a leitura e talvez uma atividade física em dia, mas não prometo essa segunda parte. Ninguém promete, viu, Shiba? Ninguém promete. Eu tô sem fazer exercício físico desde fevereiro. Tá feio. Paulo, então, já faz uns 4 anos. Eu faço exercício físico pegando criança no colo, correndo atrás pela casa. Acompanhando o ritmo. Já é quase um crossfit aí. Com certeza. Mas assim, é interessante. Eu dei uma assistida em algumas séries também. Eu reassisti algumas séries, né? Tô terminando aí de reassistir algumas também, que eu achei muito bacana, né? Que é assim, os animes da vida, né? O Cavaleiro do Zodíaco eu assisti inteiro de novo. É bem gostoso, assim. Então, assim, a criança dormiu 10 horas da noite, até 11h30, meia-noite, eu fico assistindo o Cavaleiro do Zodíaco, até dar sono. É uma coisa leve, que não cansa, e aí o zóio vai bater, né? Vai dar sono. Aí eu achei bem legal. Mas assim, nada muito pesado para pensar, pra você ficar raciocinando, né? Olha lá. Qual é esse aí? O Shiryu? Shun de Andrômeda, belo! Nossa, que fã da franquia. Eu tenho uma coleção de Cloth Meat também. Olha lá, Cloth Meats. É, isso aí. Muito bom. Mas é legal. E aí a gente vai convidar aí em breve um aluno para falar, para fazer uma pergunta para a gente. É interessante, né? Contar um pouco da experiência que teve com a gente, tá? Vou ver se a gente consegue gravar com ele amanhã, né? Que é o Josué, o Fake News. Nós vamos chamar o Josué, né? E aí eu vou falar para ele: Josué na Cova dos Leões. O professor fora da sala de aula é um ser humano, como qualquer outro, né? Fala abobrinha, né? Fala palavrão. O maior hobby da minha vida eu não estou conseguindo fazer, que é futebol. Eu amo futebol. Não posso nem jogar, nem assistir. Eu tô morrendo do coração, cara. Puta vida, bicho. Que é uma coisa que me deixa louco é não ter um joguinho pra assistir. Nem pra passar raiva, nem pra ficar feliz. Pior, viu? A falta do futebol. Eu também tô sentindo falta, viu? Eu gosto bastante. Eu tô até com uma camiseta de futebol aqui. E a gente lembrando, né, o pessoal, que o projeto Professor Você Só Dá Aula, ele é feito para os nossos alunos, né? Para esse pessoal aí que tá lá sempre à frente com a gente e pra gente demonstrar um pouquinho para eles como é a nossa vida um pouco fora da sala de aula. O nosso ênfase, vamos trazer assuntos importantes, igual a gente discutiu no vídeo de hoje sobre isolamento social, mas a gente tem esse ênfase um monte, que nem descobrimos que o professor Paulo, com essa estrutura física maravilhosa que ele tem, joga futebol. Alguém sabia disso? Não. Alguém sabia que o Shiba foi totalmente procrastinou os hobbies? Não. E alguém sabia que eu tinha esses hobbies, jogos de tabuleiro, videogame? Não. Então, esse é o maior intuito do Professor Você Só Dá Aula. E o João faz implante de cabelo também, viu? Na pandemia. Ele não conta, ele só conta os podres dos outros. O dele não conta. Né? Esse cabelo de cebolinha aí, ó, ele não conta o que ele faz na pandemia. Você queria ter um tupete desse. Fala que você queria um tupete desse. Olha aqui, ó. Melhor um tupete do que um... Essa nem eu sabia, viu? Mas beleza então. Você não tá vendo, Mas beleza então, pessoal. Tirando o palhaçada do Paulo, esse daí foi mais um vídeo do Professor Você Só Dá Aula. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre que, para esse projeto crescer,
necessitamos do apoio de vocês. E como vocês podem apoiar? Assistindo todos os vídeos e se inscrevendo no canal, beleza? Pessoal, eu me despeço. Agora os outros professores vão se despedir também. Não esqueça. Assina, é verdade. A bendita da sinetinha. O sininho já era, né? Aperta a sinetinha. Né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até agora e até o próximo vídeo. É isso aí, galera. Agradeço aí. Né? Não esqueça da sinetinha. Né? Falou, galera. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Agradeço a participação de todos. E é isso. Aguarde as próximas novidades. E ajuda. Se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa que vocês queiram que nós discutimos aqui no nosso canal, manda pra gente. Né? Tem o nosso e-mail aí no canal, vai ter ali, né? na live do canal ali vai ter o e-mail para vocês enviarem o contato. Em breve vai ter ali a página no Instagram também, para vocês interagirem de forma mais direta, né? Mais imediata. E aí a gente vai construindo isso de acordo com a necessidade de vocês também. Se tem alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram saber que a gente faz, ou que vocês gostariam que nós discutíssemos, nós estamos aí. É pau para toda obra. Muito obrigado e até a próxima.